Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Plugcast, o nosso podcast do Plug Educação, a plataforma que traz para você sempre as novidades mais quentes sobre a educação aqui na nossa região. Até rimou, né, Mila? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, né? Principalmente para aqueles que pretendem seguir carreira nesta área que a gente vai dizer qual é agora. Nutrição. Nutrição, que é um curso que na Estácio, em alguns pontos da Estácio, em algumas unidades, é um curso novo. Por exemplo, apresentando logo a nossa professora de nutrição, pode falar o nome dela, ela vai falar, Mila, exatamente sobre essa novidade, que é um curso que está começando aqui na nossa região. Isso mesmo. Quem vai dividir a bancada com a gente é a Maia Martins, professora do curso de nutrição da Estácio, pós-graduada em nutrição hospitalar e especialista em oncologia. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite, né? Fico muito feliz de estar divulgando a nutrição e esse curso que é muito bom da Estácio, né? E que cada vez mais está se renovando, está investindo para a melhoria, né, dos alunos. A gente fez todo um mistério aqui para falar que curso era, né? Deu vontade de falar logo de uma vez, porque assim, Maia, a gente percebe que tem muita gente que passa a vida inteira não se alimentando bem, e quando a gente diz a vida inteira, sei lá, da infância até a adolescência, quando vai fazer a escolha para o vestibular. E aí quando chega num curso como esse de nutrição, vai precisar se readequar também para poder ensinar, né? Sim. Então é um processo, né? Não deve ser muito fácil para quem está chegando e de repente não come muito bem na faculdade. A gente já pode começar falando sobre isso. Sim, é importante a gente ter o conhecimento, né, e aplicar isso também para servir de referência para as outras pessoas, né? Eu falo por mim mesmo. Quando eu entrei no curso de nutrição, eu não gostava muito de feijão, legumes, mas vem da importância, né, das vitaminas, dos minerais. E eu queria ser um exemplo para as pessoas que me acompanham, que eu ensino. Então, eu me policiei. Falei, não, eu preciso começar a gostar disso e é hábito. Você pode não gostar de um alimento agora, mas se você for insistindo, o seu paladar vai se adaptando e você vai aprendendo a gostar. Acho que isso é mais uma questão de consciência, Exatamente. né? Ninguém aprende, ninguém nasce gostando de tudo, né? Vocês têm seus hábitos alimentares de infância, né? Que foi o reflexo dos seus pais. Mas a partir do desenvolvimento você vai tendo suas escolhas também. E o paladar vai se adaptando. Tem gente, eu não tomo café sem açúcar de jeito nenhum. Não, é tudo costume, você vai tomando e vai se adaptando. Depois você nem lembra como era tomar café com açúcar. Né? Quando você já toma assim, nossa, que horrível. Já não sente mais o gosto do café. Toma sem açúcar? Eu tomo sem açúcar. Agora, assim, parece que nem todo café é gostoso sem açúcar. Não sei se passa essa impressão pra ti também. Muda, né? A qualidade do grão. É exatamente isso, né? Porque às vezes o grão misturam com outras coisas, né? Não é só o café puro, né? Então, tudo isso vai influenciar no gosto do café final. A Maia vai puxar minha orelha, tu falaste, né? Toma sem açúcar. De manhã eu costumo colocar um pouquinho de achocolatado no café. Eu adoço com achocolatado. Fica diferente, fica gostoso. Mas eu não sei se, falando em termos de nutrição... Você colocar o achocolatado no açúcar vai ser a mesma coisa. Então, tá enganando só a tua cabeça mesmo, que é sem açúcar, né? Mas colocando achocolatado já foi fica, embora, já né? tá todo adoçado já também. Então, o gosto mesmo do café você não vai estar sentindo. Caramba, assim, e falando do curso, né, que a Estácio hoje tem, né, e é importante você que está nos acompanhando também acessar a nossa plataforma, plugeducação.com.br, porque ali tu encontra outras carreiras, umas dicas valiosíssimas, caso você esteja decidindo para que curso você vai. E assim, quando a gente fala da carreira de nutricionista, né, Maia, e é um curso novo, como é que vocês estão lidando com essa geração agora que vai ser referência para as próximas turmas que vão entrar? Sim, é um curso relativamente novo na Estácio, né? A gente está formando a nossa primeira turma agora, no final do ano, e a gente percebe a evolução que já teve ao longo desses anos. Por ser um curso novo, a gente tem que ter adaptações, né? Vai crescendo junto com os alunos. A gente vê o gosto mesmo deles que eles falam, o reconhecimento que ele tem pela instituição, por toda a estrutura que eles oferecem. Então, é bem bacana a gente ver, né, o brilho nos olhos dessas pessoas que estão se formando e ver como foi gratificante a gente contribuir com esse crescimento desses alunos. Que eles entram assim, sem conhecer nada, né? Acho que nutrição é uma coisa, mas na hora vê outra.
Às vezes entra achando que não vai ter cálculo, tem cálculo no curso também. Gente, tem cálculo em todos os cursos. Tem cálculo em Não tudo. vou querer fugir de número que E vai. quando você tem uma estrutura física, estrutura da própria instituição que te acolhe, né, te incentiva a pesquisa, tem um laboratório de técnica dietética, laboratório de avaliação, tem palestra toda semana com vários profissionais, estimulando mesmo, né, a pesquisa, o conhecimento, é muito legal. Estrutura física é muito importante, Sim, né? no faz toda a curso. diferença. E a gente está cada vez mais atrás de campos de estágio, né? Isso é importante também, né? Que a gente estava falando ainda há pouco. Vocês estão avançando muito nessa área, né? Sim, para ter quanto mais práticas tiverem, né, esses alunos em diversas áreas, melhor eles absorvem o conteúdo teórico. Então é importante ter a prática para relacionar com a teoria. A gente vê muitos alunos assim, nossa, eu nem fazia ideia de que era assim que se aplicava na prática. E na hora do estágio, ver como é. Lidar com outro ser humano, lidar com o paciente, faz toda a diferença. E como é que está hoje esse encaminhamento para o mercado de trabalho desses alunos, né? No caso de estágio. Dentro Isso, dentro do curso. do curso, o Aham. estágio. Tem a área de produção, que é em restaurante. Tem no restaurante popular. Tem no hospital adventista, tem área de produção deles lá do restaurante não, da cozinha do hospital, que tem campo de estágio. Tem os hospitais na prática clínica, tem o Hospital Filoiola, que é na área de oncologia, tem no Hospital Dom Zico, que é diversificado, né? Antigamente tinha muito Covid, agora já tem outros tipos de patologias. Tem também a saúde pública, que é nas UBSs. Tem aqui da Tavares Basto, que é aqui pertinho. E tem outras unidades de saúde básica de Belém, que está encaminhando os alunos também. Bacana, né? Então Tem hoje os várias alunos áreas. têm umas áreas assim bem diversificadas, Sim. né? É legal que ela falou em vários hospitais, né? E assim, essa preocupação, ela sempre existiu, Maia, de você ter o nutricionista ali dentro da unidade hospitalar, é algo que já existe há muito tempo, diferente, por exemplo, dos restaurantes que agora começaram a tornar, mesmo não sendo obrigatório, mas uma prática comum, a presença de um nutricionista. Dentro do hospital é obrigatório ter Perfeito. nutricionista. Tem hospitais que tem um campo, né, uma demanda maior de nutricionista, dependendo do tamanho do hospital. E tem hospitais que têm uma equipe mais reduzida, mas é obrigatório, sim, ter essa área hospitalar, ter nutricionista. É um campo que está crescendo também, cada vez mais a gente, não só em hospital, tem clínicas também, clínicas de hemodiálise que precisa ter uma nutricionista para acompanhar aqueles pacientes renal. Tem clínicas mesmo de consultório, né, que tem que ter a nutricionista na equipe multi, mas o hospital mesmo é obrigatório. Tem que ter um campo que cada vez mais se precisa de nutricionista especializada, que gostam da área clínica mesmo. E eu te perguntei isso porque a gente até comentava aqui nos bastidores. Outro dia eu fui numa rede de fast foods, né, fazer aquele lanchinho rápido do final da tarde. Não muito correto. Não muito correto. Não muito saudável. Faço o meu meia-culpa aqui, mas tinha um nutricionista lá. Sim. Né? Eu observei aquele jaleco nutricionista e falei, poxa, então eu estou sendo bem alimentado aqui. Porque o nutricionista, dentro de uma rede assim, de alimentícia, ela faz o controle de qualidade daquele produto, se ele está dentro da validade, os ingredientes que são preparados, né? Treina a equipe para a higienização correta das mãos, da bancada. Então, é todo um processo que a nutricionista faz dentro desse ambiente. E não só também em restaurante, mas supermercado, por exemplo. Você também vê nutricionista lá. São várias áreas que você pode estar atuando. É supermercado, é restaurante, prestando consultoria. Você pode não ser contratada do restaurante, mas você presta um serviço de consultoria para aquele restaurante para fazer as adequações de acordo com a Anvisa, a vigilância sanitária. Então, são uma área muito diversificada. A nutrição, às vezes, acha nutrição é só consultório, é só área esportiva. Né? Não. É um universo assim, e cada vez mais aumenta esse campo, né, de atuação do nutricionista. Tem nutricionista esportiva, de consultório, tem nutricionista dos times de futebol, tem das outras áreas do esporte, remo, por exemplo, tem a... Paysandu também. Não, remo de remada. Só era para criar uma polêmica futebol, remo, né, de remada. Então, são várias áreas que se tem nutricionista para atender aquele público de atletas.
Então, e dá mais para diversificado. dizer, né, professora, que se uma agremiação esportiva, um time de vôlei, de handebol, Sim. atletas de natação, não tiverem uma boa nutrição, o desempenho vai embora, né? Exatamente. Então, não há, às vezes, tem muito acesso na informação pela internet hoje em dia, mas não é a mesma coisa de você ter um acompanhamento nutricional de perto. É totalmente diferente. Você avalia todo dia aquele atleta para ver se ele está ganhando peso, se está mantendo, como é que está a avaliação física dele, a qualidade da refeição que ele faz, ele está alcançando tudo que ele precisa, ele está recebendo todas as vitaminas, os minerais necessários para o desenvolvimento dele no esporte. Então, é um universo muito mais complexo do que a gente acha, né? Do que se pode imaginar. E Sim. nos aspectos mentais, né? A gente pode dizer assim, porque percebe-se que quando o profissional, seja ele de qualquer área, seja no esporte, seja um advogado, um médico ou um próprio nutricionista, caso ele não esteja bem alimentado, interfere no desempenho mental também, né, Adriana? Com Rendimento certeza. no trabalho, seja qual trabalho Com for, certeza, né? com certeza. Quando a gente tem uma alimentação mais baseada em gordura, por exemplo, a gente fica mais lento, nosso raciocínio fica mais lento, por conta do metabolismo mesmo, que da gordura, que ela é mais difícil a digestão. Então, por exemplo, o carboidrato, que é a fonte de energia do nosso organismo. Se ele for um carboidrato complexo, que a gente chama que é rico em fibra, por exemplo, alimento integral, ele libera mais lentamente aquele açúcar no nosso organismo, então a gente vai ter açúcar gradativamente ao longo do dia. Do que comer uma barra de chocolate, eu vou ter aquele pico né? de energia, mas logo depois eu vou estar sem energia. Abre um parêntese aqui para mito ou verdade. Alimentos integrais, eles dão uma sensação de saciedade maior? Sim, por conta da fibra que tem neles. Então, existe 2 tipos de carboidrato, né? Agora mais técnica. Tem o carboidrato simples, que é alimento, por exemplo, de farinha, um pão branco, vamos supor. E tem um alimento complexo, carboidrato complexo, que é com fibra, que são os alimentos integrais, o pão integral, por exemplo. Por conta da fibra, ele dá saciedade mais por conta da fibra. O pão normal não tem fibra, é só carboidrato. Então, ele vai digerir muito mais rápido. E você pode sentir fome muito mais rápido também. Então, por isso que a gente preza os alimentos integrais por conta da fibra e desse fornecimento de energia a longo prazo, não só imediato. E assim, Maia, é possível a gente entender hoje, né? Principalmente pós-pandemia, teve o durante a pandemia também, que é possível realizar um bom curso de nutrição, seja EAD, seja híbrido, seja presencial mesmo. Vai ter um momento que você vai precisar colocar em prática todo o conhecimento. Então, se desmistificou muito isso de você precisa estar sempre presente na aula, né? Com a aula presencial sendo obrigatória, digamos assim. Hoje você tem a possibilidade de construir uma boa relação acadêmica mesmo, não estando 100% presencial ali no curso? Sim. Tanto que hoje em dia a gente tem a modalidade, né, Flex, lá na Estácio, que é presencial e online, né? As aulas online tem toda a estrutura, né, de acompanhamento desse aluno. Tem tanto as aulas ao vivo, gravada, as provas podem ser feitas online também. E a plataforma mesmo da Estácio, ela é bem assim, dinâmica para o aluno ser fácil para ele acessar, né? Fácil de entender e acessar aquela plataforma. Hoje o curso lá, ele tá 100% presencial? Ou não, tem mesclado. Tem o tanto presencial. Mas ele pode escolher? Pode. Ele pode selecionar as matérias tal, eu quero fazer online. Tem outras matérias que eu quero fazer presencial. Assim, o campo de prática, né? O estágio é obrigatório ser presencial, até por ter essa proximidade com o paciente, com a população, aí não tem como a gente fazer isso tem que ter online. face, né? Para aprender mesmo. Mas as matérias, o aluno fica completamente à vontade de escolher se ele quer fazer presencial ou online. Isso é muito bacana, e a mesma qualidade. Né? Porque se a gente for comparar a academia antes, né? E isso foi uma das coisas que a gente pode até dizer como positivas que a pandemia trouxe. Sim. Foi essa possibilidade de mesclar, né? E a gente sabe que o ser humano ele tem uma vida muito corrida. A maioria dos estudantes também tem que trabalhar, né, para se manter. E
como é que eu posso dizer assim, conseguir balancear a vida acadêmica com a profissional também é um desafio, né? Sim. Hoje vocês contam com alunos que já estão no mercado de trabalho, que buscam uma segunda graduação? Sim, por tem exemplo? muito. A maioria dos nossos alunos são da noite, porque muitos trabalham de Durante o manhã, dia, né? ou pela manhã ou pela tarde, então tem a facilidade de ter o curso à noite para eles poderem estar ou presencialmente ou online, né? Então é muito mais fácil você conseguir conciliar o trabalho com a faculdade dessa forma. A turma conta com quantos alunos hoje da Estácio? Olha, eu não sei te falar exatamente o quantitativo, mas no mínimo 30 alunos. Só à noite? Isso, à noite. É curioso a gente observar. Em uma turma, né? Tem várias turmas que tem. Sim, são vários turnos, né, na Isso, realidade. Né, e são concurso. vários. Tem primeiro semestre, segundo semestre, Sim. então são várias turmas de vários semestres que a gente tem. É curioso, eu ia comentar com você a questão da conexão entre alguns cursos, né? Tem situações inusitadas, como a gente teve aqui a coordenação do curso de biomedicina falando que já havia recebido alunos de direito, por exemplo, que estavam fazendo biomedicina, né? Sim. E o curso de nutrição acaba conversando com muitos cursos, né? Com várias outras possibilidades, digamos assim. Você já recebeu alunos que vieram de um curso, caramba, esse aqui está fazendo nutrição hoje, mas era de um curso completamente diferente? Sim. O que tu costumas encontrar assim no meio dessas histórias? Às vezes até gente do direito mesmo, né? Nas áreas exatas, contabilidade, né? Já tive alunos que saíram... Aí eu falei, nossa, mas totalmente diferente, né? Sair da área exata para a área da saúde, mas é o interesse mesmo, né? De tentar mudar o seu próprio estilo de vida. Teve aluna minha que tinha um filho diabético, então ela foi fazer nutrição para poder cuidar melhor do filho dela. Então tem essas histórias assim diferentes, e ela era formada em outra área, nada a ver, engenharia. Então teve essa mudança na carreira dela por conta do filho. E tem outras histórias. Minha mãe tinha câncer, eu quis fazer nutrição para poder cuidar melhor dela, da alimentação dela. Então a gente vê muitas histórias assim de superação e de troca de profissão que mudou mesmo a vida da pessoa, por alguma razão, né? Legal, e tu falaste, né, do tratamento de câncer, né? A gente deu uma olhadinha aqui na tua carreira, né, como nutricionista, e existe esse diálogo, né, muito importante com quem tem o paciente oncológico ou está em tratamento oncológico também, que requer uma atenção ainda maior de vocês nutricionistas, né? Porque vocês podem, ali na alimentação, contribuir diretamente para salvar uma vida ou para amenizar, pelo menos, o sofrimento de alguém que está numa situação um pouco mais avançada, mais difícil. Então, tá muito... tá cada vez mais importante o papel de vocês nutricionistas na sociedade, nas profissões principalmente, né? Conversando com outras profissões. Né? Sim, infelizmente, né, a gente vê que o câncer está aumentando na população, né? Cada vez mais a gente vê pacientes internando no hospital com o câncer. Então, essa área da oncologia realmente infelizmente está crescendo, né? Então, a demanda de nutricionistas para essa área também aumentou, né? A gente se especializar nessa área. Ou em outra doença, por exemplo, a doença renal. A gente também vê muito paciente hoje em dia que está desenvolvendo, está fazendo hemodiálise e precisa de uma alimentação mais regrada, mais controlada por conta dessa doença. Ou no fígado, né? Problemas no fígado. Sim, tem esteatose hepática, que tá por causa da alimentação rica em gordura, sódio, então está aumentando essa demanda também. Então, a nutrição ela é fundamental para o controle dessas doenças, tanto para a prevenção ou para o controle dos sintomas, junto com a medicina, né, com as medicações, ajuda nessa cura também da doença. Então, a nutrição ela é fundamental para esse paciente ter esse acompanhamento. E a área da oncologia tem residência, hoje em dia, que você pode estar fazendo, que você se estuda, ganha uma bolsa de estudos e você sai com um título de especialista. Então, é uma área muito bacana, que aqui em Belém nós temos campos de residência, tanto na área de oncologia, quanto de saúde cardiovascular, tem saúde da mulher, saúde da criança. Então, é uma outra área que os alunos têm, que a gente também fala durante o curso todo, para eles investirem, que é a área da residência. Você passa 2 anos estudando aquele assunto, realmente se especializando naquela área, e você sai com um diferencial.
você tem o título de especialista, porque as vagas são limitadas dessas residências. É 2 vagas por ano em cada categoria. Então, quando você termina a residência, você sai com um título diferenciado. Então, a gente vê que muitos alunos estão se interessando nessa área da residência porque é um mercado que cada vez mais está te proporcionando essa possibilidade de estudar e sair com título especialista. E ainda tem uma bolsa que é muito boa, que o governo fornece para esse estudo. Poxa, legal. Bacana. É bem legal. A gente também percebe que a sociedade ela vem se reformulando. A gente vê hoje uma galera em busca de uma alimentação mais saudável e a maioria, ou algumas delas, acabam tirando a proteína animal da alimentação. Tu achas assim que existe ainda algum tipo de cultura que acabe, como é que eu posso te dizer? Acho que denegrindo não, né? Tornando assim mais difícil falar sobre essa exclusão da proteína animal? Eu vejo que existem ainda muitas tabus, barreiras. tabus ainda. Tabus referentes a isso. Por exemplo, a minha filha, eu não quis dar proteína animal para ela, pelo menos até ela completar 2 anos de idade. E eu fui muito criticada. Por pediatra, inclusive. Era uma pediatra já mais antiga e tudo mais. Tu achas que isso faz realmente diferença no organismo ou não? A fonte de proteína animal, ela é mais complexa, né? Ela é mais, como posso te falar, ela tem os aminoácidos essenciais que a gente precisa para o nosso organismo crescer, né? Para o desenvolvimento da musculatura, do cabelo, por exemplo, né? Da fase de crescimento. Então, ela é mais completa do que a animal. Isso aí não tem como a gente diferenciar. Mas hoje em dia tem muitas possibilidades de suplementação que ajudam a complementar essa fonte vegetal para ser tão rica quanto a animal. Mas fonte vegetal a gente não consegue assim 100%? 100% não. É difícil. Você precisa estar sempre em acompanhamento com o nutricionista para saber se está afetando alguma vitamina, por exemplo, o seu ferro, a hemoglobina, se está sendo alterada por conta disso, tá? Então, o acompanhamento com a nutricionista vai te ter a certeza de que você está indo pelo caminho certo. Não só excluir por conta, vou excluir assim porque eu quis. A carne vermelha ou a fonte de proteína animal, sem ter esse acompanhamento, você pode, ao longo de um tempo, desenvolver alguma deficiencia. Entendi. Eu sou adepta do equilíbrio. Meio termo, né, meu? Mas não dispenso, assim, um churrasco, não. O equilíbrio é a palavra-chave, equilíbrio, né? Mas a pessoa que opta por ser vegetariana, vegana, consegue, sim, viver tranquilamente, mas precisa ter esse acompanhamento, né? Para não ter nenhuma deficiência a longo prazo de algum nutriente. É interessante tu falares sobre isso, né, Camila? Porque tem gente que, do nada, decide mudar a dieta, né? Sim. Eu agora quero não comer mais carne. E você já, sei lá, aos 30 e poucos anos decide tomar uma decisão como essa, você corre o risco de, exatamente como você falou, apresentar alguma deficiência para algo que vai implicar, inclusive, em alguma doença lá na frente, né? Então, fazer essas transições, principalmente para a gente que já tem aí um lastro de uma determinada alimentação, é necessário mais do que nunca o acompanhamento nutricional. E às vezes até com outros profissionais, né? Sim, é importante. Um trabalho o endócrino, por assim, exemplo, né? Educador físico, endócrino. Então é importante ter esse acompanhamento para você ter certeza que essa escolha que eu quis fazer não vai me implicar em algum desenvolvimento de alguma doença lá no futuro, ou vai me prejudicar agora. Então, é importante ter, sim, esse acompanhamento, tá? Hoje em dia tem muitas dietas, né? Que a gente vê dietas que você joga no Google, lá tem várias dietas. Então, as pessoas querem emagrecer seguindo essas dietas de uma forma muito rápida e depois acabam recuperando todo esse peso ou tendo alguma deficiência nutricional. Hoje em dia tem o jejum intermitente, né? Tem a dieta low carb. Né? Podemos falar, inclusive. Então, é para cada pessoa, não é para todo mundo. Então, legal. É por isso que tem que ter um nutricionista acompanhando. Não tem como. Né? É fundamental. É fundamental. O que me assusta, Maia, particularmente, por exemplo, né? É a gente tá ali na rede social, aí
Começa a ver alguém se alimentando de um jeito, com o prato tal, tomando o café tal, fazendo o almoço tal, e aí você começa a querer fazer a mesma dieta que a pessoa. E aquela dieta não é necessariamente a adequada para você, né? Exatamente. Então, cada pessoa tem um biotipo. O que é bom para mim pode não ser bom para você, não pode ser bom para você. O que é bom para ti não pode ser para mim. Então, vai modificando. Cada organismo é único. Então, eu tiro por mim. Por exemplo, eu não consigo fazer jejum. Eu passo mal, literalmente, de cair dura lá, né? Minha pressão cai, minha glicemia cai. Então, não é para mim fazer jejum. Sim. Mas tem gente que vai treinar, malhar de jejum e consegue... Eu não consigo nem dar bom dia. Consegue tranquilamente. Então, é o metabolismo, é o organismo. Então, o nutricionista, ele vai avaliar o teu biotipo, vai fazer a sua avaliação física, vai olhar teus exames laboratoriais e, a partir disso, vai determinar qual é o melhor caminho para você seguir. Agora, tem dicas assim que são universais, digamos, né? Tipo, beber 2 litros de água no mínimo por dia, comer de 3 em 3 horas, não é? Não, essa questão de 3 em 3 horas depende também de cada organismo. É relativo. Então, funciona para a maioria das pessoas, mas pode não funcionar para outras. Então, é possível comer de forma mais espaçada e também fazer uma boa nutrição dentro dessa alimentação? Sim. Às vezes... pode acontecer também de o nutricionista chega com uma ideia e não há adaptação do outro lado, né? Exatamente. E aí tem que haver aquilo que a gente conversou, né, Mila? Do meio termo. Exatamente. Até se achar o caminho correto. Então é por isso que é importante você ir lá com o nutricionista, ele vai ver teu dia a dia, como é que ele vai encaixar as coisas dentro da tua rotina, porque não adianta fazer coisas mirabolantes. Vou prescrever a castanha lá do Himalaia para você comer. Não tem como, né? Tem que ser coisas dentro da tua realidade. Uma castanha do Pará, uma castanha de caju, aí sim. Mas não adianta botar coisas mirabolantes porque está na moda ou porque você acha que é bom, mas não é para a pessoa. Falando nisso, qual foi a ideia mais mirabolante você como nutricionista que te apresentaram ou que você viu e falou, meu Deus, isso aqui está totalmente fora da curva aqui, não é? A pessoa que só tomava café e jantava. Passava o resto todo do dia sem comer nada. 2 refeições por dia? Meu Deus. Queria perder peso de qualquer maneira. Exatamente. Era isso. Aí ela fazia o pior, que era jantar. Exatamente. Né? Aí apareceu com uma gastrite, assim, sei lá. Sim. Teve gastrite, anemia. Quando vai olhar os exames laboratoriais, estava com colesterol alto. E nem emagreceu, aposto. E quando vai emagrecer, muitas vezes acaba perdendo massa muscular, em vez da gordura, porque a massa muscular ela vai ser mais rápida perdida dessa forma inadequada, né, de alimentação. Aí a pessoa, eu emagreci. Quando você vai fazer o exame mais detalhado, foi massa muscular que você perdeu. Não foi a gordura que era o objetivo. E tu falaste algo interessante, né, Maia? A gente percebe, por exemplo, olhando para o que a Estácio hoje oferece, né, para os cursos, tem muito curso que conversa, né, um com o outro. Se a gente parar para pensar aqui de forma leiga até, Mila, digamos que converse o curso de farmácia com o curso de nutrição, aí já conversa com educação física. Sinal de que para cada profissional desse, onde você tem a estrutura que a Estácio hoje pode oferecer, você, hora ou outra, vai ter ali todo mundo conversando, falando a mesma língua, senão não vai funcionar. Né? E no próprio mercado mesmo de trabalho, é importante você conhecer as outras categorias, né, as outras profissões, porque cada uma vai conversando, sim. Eu não consigo trabalhar sozinha sem um exame laboratorial que um bioquímico faz. Eu não consigo fazer uma dieta e a pessoa quer ganhar massa muscular sem um educador físico. Então, tudo vai se correlacionando, principalmente dentro de hospital. Aí mesmo que a equipe multiprofissional é fundamental para tratar aquele paciente que está lá internado. E tu vais começar um acompanhamento nutricional com determinados exames sendo apresentados para ti, né? Um histórico, até bem para trás do que aquela pessoa fazia, apresentava, comia. Exatamente. Isso vai reunir tantos profissionais, né, mãe? Exatamente. Então, é uma equipe multi mesmo, né? Que está sempre integrada. Então, a gente precisa estar conhecendo o que o outro faz para poder também nos ajudar. Tem fonoaudiólogo também, que ajuda na deglutição. Tem o médico, endocrinologista. Então, são várias áreas que ajudam na nossa tomada de conduta lá com aquele paciente. Perfeito. E a Mila, com certeza, em algum momento começou uma história que não gostou com relação à nutrição, né, Mila? Não, na verdade eu sou muito curiosa, entendeu? Eu sempre busco ler e tento entender
Mas assim, não, nunca fiz essas loucuras não. De dieta, né? intermitente, então não dá pra mim. Eu já acordo com fome, eu quero comer. Pois é, então comer, não seria pra você fazer um Exatamente, jejum. Da mesma forma que é pra mim, eu não ia conseguir ficar Mas, sem assim, café da manhã, por Muito exemplo. me choca Não dá. alguém acordar e ir em jejum pra Sim, academia. já vi. E tranquilamente fez o seu Não exercício, consigo executar voltou, se alimentou e seguiu a vida. E para quem chega, a gente falava aqui de quem chega com uma ideia sobre o curso, vai fazer o curso com hábitos alimentares complicados, né? É o choque maior para esse estudante que está chegando e caramba, eu fazia tudo errado, achei que aqui era uma coisa e ele passa por um tempo de choque de realidade até ele engrenar no curso. Acontece isso, Maia? Acontece. Às vezes a gente acha que é uma coisa o curso, quando realmente vê, é totalmente diferente. Por exemplo, analisar um cardápio, analisar o biotipo de uma pessoa. Requer todo um conhecimento, um estudo. E quando a gente acha, não, é só fazer uma dieta da internet, lá, vou botar um suplemento, um whey protein, tá. Não. Você tem que analisar o organismo. A pessoa interna, como aquele organismo vai trabalhar. E no curso de nutrição você vai ver isso. Não como é que só calcular uma dieta. Isso aí, hoje em dia até um programa de computador consegue fazer. Mas analisar qualitativamente aquela dieta já é papel do nutricionista. E você aprende a fazer isso no curso. Então é bacana por conta que vários professores vão te ensinando o passo a passo. Depois você vai juntando todo esse conhecimento para poder aplicar para aquele paciente. Algumas profissões, elas se reinventaram ou tiveram que se adaptar por conta da pandemia. O curso de nutrição, por exemplo, ele passou por alguma alteração, algum tipo de inovação? Sim, até os atendimentos online. Antes da pandemia, a nutricionista não podia atender online. Foi a partir da pandemia que se estabeleceu isso, né, pelo CRN, que é o nosso conselho, e eles liberaram atendimento online. Então, isso foi um diferencial. Imagina, eu estou atendendo uma paciente lá dos Estados Unidos ou lá do Rio Grande do Sul, que antigamente eu não conseguiria fazer isso. E a partir dessa liberação da pandemia, né, o CRN manteve, mesmo após o controle da pandemia, ele manteve a nutricionista como fazer esse atendimento online e seguimos fazendo. E foi um avanço e um diferencial. Também é muito bom profissional, né? Com certeza. Porque você consegue atender de uma forma muito mais ampla. E de outras regiões, de outros países. Então é bem legal por conta disso. Atende online, faz o Pix e 10 minutos depois tá Exatamente, tudo certo. exatamente. Legal. Manda assim, dieta por e-mail. E funciona, porque você precisa se policiar depois que recebe aquela dieta ali, né? E falando em dieta, Maia, a gente, por exemplo, na região norte aqui do país, tem alimentos que só tem aqui, né? Tem uma rotina alimentar, muitas vezes, um pouco diferente dos demais estados, né? Ou das regiões do país, até fora do país. Isso abre um mercado diferente também para quem está entrando no curso de nutrição, se deparar com uma alimentação peculiar como a nossa aqui na região, o açaí, a castanha do Pará, as nossas frutas que são tão gostosas, né? Outro dia chegou um saco cheio de abil aqui e foi disputado aqui o abil. Enfim, você com essa vasta... assim, com tantos alimentos que são só nossos, né? Dá para cada vez mais deixar os processados de lado e tentar fazer uma boa nutrição com o que a gente tem na nossa região. Então, tem que se conhecer no que é nosso, né? Eu falo, quando você é nutricionista do Pará, você é diferenciado. Você tem que saber o que tem na composição do açaí, a composição do cupuaçu, para poder aplicar aquilo no dia a dia com os pacientes. Porque hoje, 90% da população paraense toma açaí todo dia. Quer acabar com o parente, logo tira o açaí. Não tem como. Eu vou cortar o açaí da alimento. Não, eu vou adicionar o açaí e botar outras formas, outras estratégias para ele não poder ser prejudicial à saúde. Mas eu jamais vou cortar de uma pessoa que toma todo dia o açaí, que já é um hábito dela de vida. Desde criança ela toma isso. Então, e por falar nisso, o valor nutricional do açaí? Olha, ele é bastante rico em ferro. Ele tem mais caloria? Ele tem, sim, mas o principal dele é o ferro, que é um nutriente que a gente precisa para a formação da hemoglobina, do nosso sangue. Então, por exemplo, se você está com anemia, você toma um açaí, ele é maravilhoso por conta disso. Um açaí, um fígado, olha aí, couve. Ainda coloca 3 gotinhas de limão nele para absorver mais ainda aquele ferro, porque o ferro... Açaí?
É? Porque Olha o aí. ferro com a vitamina C Ixi. aumenta ainda mais a Minha absorção. avó diz que Ia matar. dizia, né? É, Fazer pode mal. misturar açaí Exatamente. com fruta nenhuma, principalmente cítrica. Manga com Ixi. leite, aquela história. Aí é nosso papel também desmistificar essas histórias, que hoje em dia não existe isso, né? Pelo contrário, a vitamina C, essas gotinhas de limão que vai estar lá vão ajudar a captar Eu não mais, sabia dessa, sabia? mais ainda Não, ferro. Vou não, do aderir, limão, não. inclusive. Não muda o sabor, vai mudar um pouquinho a coloração do açaí, mas o sabor fica o mesmo. Você coloca lá 3 gotinhas de limão, você absorve todo o ferro que contém naquele alimento. Que legal. O que é ruim, eu penso, né? É você ir no buffet e colocar um pouquinho de cada. Você exagera ali, faz aquele pratão. Não tem como passar uma boa tarde, não tem como dormir bem. Pois Porque é. vai ser uma confusão aqui. São várias, uma torre de Babel alimentar, né? E os alimentos mais gordurosos são os mais pesados, Sim. né? A digestão vai ser muito mais lenta. Ele vai tirar sangue do cérebro, por exemplo, vai fazer essa digestão no estômago e você vai ficar cansado, porque não vai ter oxigênio no cérebro para poder raciocinar. Então isso explica aquela preguiça. Exato. Quando você come muito. Aham. Então ele tira o sangue do cérebro para poder ir para o estômago para fazer a Fazer digestão. Aí por isso que você fica cansado, fica com sono, falta oxigenação no teu cérebro nesse A momento. Mila tem uma filhota pequenininha ainda, né? Tá com 2, né, Mila? Tá com 2 anos. Eu tenho um de 15, né? Acostumei o meu, acho que a Mila deve estar fazendo o mesmo, a comer salada desde molequinho, desde pequenininho. É esse o caminho, né? Você acostumar as crianças, e quando você introduz a ideia da importância do nutricionista, talvez os pais consigam, desde essa idade ali, como você tem o hábito de levar o filho pequeno já no dentista, né? De não ficar automedicando, né? O seu filho também, de ter sempre um farmacêutico procurando o farmacêutico, Exatamente. cuidando com os profissionais adequados, você evita o problema lá na frente. A nutrição precisa começar quase que do berço, né? Exatamente. Ou no berço mesmo, né? Essa é uma outra área da nutrição materno-infantil, que a gente chama, né? Então, cada vez mais tem nutricionista nessa área que acompanha a criança desde bebezinha mesmo. Quando lá nos seus 6 meses que tem que ter introdução alimentar, já acompanha o resto da vida aquela pessoa, para ter essa realmente... Será que está sendo nutrida de forma adequada, para poder ter um bom crescimento, para não desenvolver... Claro que a gente não consegue evitar, né, o desenvolvimento de uma doença. Tem outros fatores que também influenciam, né? Mas se a gente puder retardar mesmo, né, pela alimentação, já é um avanço isso. Então, ter esse acompanhamento nutricional desde pequenininha faz toda a diferença. E o filho também é um reflexo dos pais, né? Se a criança vê que os pais não estão comendo fruta, salada, ele não vai querer comer também. Então, o papel como os pais também é mostrar a importância do consumo desses alimentos. Por experiência própria, assim, a minha alimentação na gestação, ela seguiu a mesma que eu fazia antes, na época que eu estava treinando muito forte, tendo uma alimentação muito regrada. Tipo, eu comia carne branca, pouca gordura, salada. E eu mantive isso a minha gestação inteira. Nunca fui fã de doce, não tomava refrigerante, nada. Então, o paladar da Maria seguiu exatamente o mesmo de quando eu estava grávida, assim. Isso é real? É real. Influencia. Influência Porque total. é o leite materno. Ela está consumindo o teu leite, que é o que você come. Para produzir o leite materno, você precisa se alimentar. Então, muitas vezes a gente vê crianças com cólicas, né, intestinais. A mãe come muito alimento, tipo feijão, que produz gases. Então, corta o feijão ou faz estratégias para diminuir aquela substância que produz o gás no feijão. Aí a criança consegue não ter essas cólicas por conta da alimentação. A criança desenvolveu uma alergia à proteína do leite. Se ela estiver amamentando, a mãe vai ter que cortar o leite. Porque não vai ter como, porque passa pelo leite materno para a criança. Tanto que hoje também ela não tem afinidade nenhuma com doce, eu não apresentei pra ela. E aí depois, quando eu fui querer apresentar um É brigadeirinho... paladar. É o paladar da criança mesmo. Não quis. Aí, por exemplo, a gente vê mães que ofertam refrigerante para criança, 1, 2 anos. Na mamadeira, já vi. Deus o livre. Refrigerante na mamadeira. Dá um açaí, né? Açaí pode. Pode sim. Com pouco açúcar, tá? Sim. Ou nenhum, né? Ou Não dá nenhum, pra melhor ainda, se for sem açaí. Ou sem o açúcar. Então, é o reflexo dos pais, né? Minha vida toda eu tomei assim. Eu criei meus filhos, minhas avós falam assim, né? Eu criei meus filhos dessa forma porque meus netos não vão ser assim. Não, você não vai cometer os mesmos erros, né? Então, é todo um processo, um hábito alimentar, vai se desenvolver, vai tornar um adulto que consegue comer de tudo e vai ter escolhas saudáveis também.
Legal, Maia. Olha, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, né? Rapidinho assim, mas deu para falar de muita coisa, de carreira, deu para falar sobre a estrutura do curso de nutrição da Estácio. Eu peço para que vocês entrem também no nosso Plug Zap, que a gente dispara todos os dias notícias quentinhas sobre educação aqui na nossa região. E assim, eu queria que tu fizesses um convite antes da gente se despedir, antes da Mila também falar nesse momento pela última vez contigo, convidasse as pessoas a conhecer um pouquinho do curso de nutrição, quem está em dúvida sobre fazer ou não o curso, a Estácio hoje recebe esses estudantes curiosos querendo também ir aproveitar a sua nota do Enem para poder entrar no curso. Então, tem muita possibilidade de mercado de trabalho. Tem, bastante. E para você que é nutricionista, que tem as turmas saindo do forno, com certeza vai receber muitos futuros nutricionistas nos próximos meses, nos próximos anos. Convida a galera. Eu sou suspeita para falar do curso, né? E nutrição é o que realmente eu escolhi para viver, que eu amo o que eu faço. E eu falo que todo mundo que faz nutrição acaba se apaixonando também, porque não tem como. E o curso de nutrição da Estácio está cada vez melhor, está cada vez se inovando mais, o time de professores está aumentando cada vez mais e a gente vê a valorização que tem desses alunos, então a preocupação que a gente tem com esses alunos. Então é muito bom a gente estar numa instituição que nos acolhe, que nos escuta, e na Estácio ela é assim, ela é diferenciada por conta disso, porque ela acolhe mesmo os alunos. Além da estrutura, né? Além da estrutura, não é só aquela faculdade que joga os alunos lá e tá aí o curso, não. Ela se preocupa com o desenvolvimento daquele aluno, se preocupa em incentivar a pesquisa, o ensino. E isso faz todo o diferencial numa faculdade, numa universidade. Eu acho que essa preocupação com o aluno, com a pessoa que está lá, faz o diferencial. E o diferencial da Estácio é essa preocupação com o aluno, esse incentivo que ela tem na pesquisa, ao estudo, ao desenvolvimento pessoal daquela pessoa. Então a sede está liberada para quem quiser conhecer. Sim, pode ir lá, fiquem à vontade, a gente está com as portas totalmente abertas. Esses alunos que estão fazendo agora o Enem, se estudem, vejam a nutrição, com um olhar com carinho para a nutrição, venham para a Estácio fazer esse curso que é maravilhoso. Vocês não vão se arrepender. Show de bola, Maia. Muito obrigado pela tua presença. Obrigada também pelo convite. A casa é sua, seja bem-vinda hoje e nas próximas oportunidades. Você e quem fizer parte do curso aí, tiver recados para poder passar aqui no nosso Plugcast do Plug Educação. Obrigada também pelo convite. Estou à disposição aí. Quiserem mais bate-papo da nutrição, estou aí. Vamos fazer. Eu já estou animada. Quero matricular no curso para entender mais, cada vez mais. Tá aí. Será que vem aí? Olha só. Por que não? Por que não? Olha, vamos lá para a Estácio que a gente vai desenvolver esse curso aí com você. Até o finalzinho eu vou estar lá te acompanhando. Obrigado, Mila. Obrigado, Maia. E obrigado a todos vocês. Também. Continuem com a gente no plugeducação.com.br. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.